Vamos para Roma agora? Quem está com a gente é a querida Sônia Blota. Soninha, boa tarde, minha amiga, tudo bom? Oi, minha amiga querida, uma boa tarde para você, boa noite aqui do Vaticano, para você, para Regina, para o Bruno, para todo mundo que está na nossa audiência. Uma Páscoa triste, né? Porque no domingo, quando ele abençoou os fiéis aqui na Praça São Pedro, onde eu estou, ele arrancou lágrimas. E 24 horas depois, ele arranca lágrimas, só que dessa vez, infelizmente, lágrimas de saudade, de lágrimas de adeus. E é por isso que, nesse momento, a Praça São Pedro sendo dada, o velório do Papa Francisco, que começa a ser aberto, será aberto, melhor dizendo, amanhã. O corpo de Francisco está na capela da Casa Santa Marta, onde ele veio morar desde o começo de seu pontificado. Há 13 anos, ele falou que ele não ia morar no Palácio do Papa, que ele ia morar na Casa dos Cardeais, que era a Casa Santa Marta. A simplicidade também era a marca de Francisco, e deixou em testamento que o funeral também teria que ser algo simples, nada como, nas palavras de Francisco, ele não queria um funeral de imperador. Mas Francisco era um papa, e que papa, um papa lá muito querido. As pessoas não param de chegar aqui em Roma, aqui na cidade do Vaticano. Os chefes de Estado começam a chegar a todo momento. Segurança reforçadíssima em toda a cidade, mas principalmente em torno aqui da Praça de São Pedro, porque há do mundo todo aqui, fiéis do mundo todo para se despedirem. No ano do Jubileu Católico 2025, Francisco morreu num feriado, a Páscoa na segunda-feira, né, a segunda-feira de Páscoa, como se diz aqui. Então, já havia muita gente. A partir do anúncio da morte de Francisco, começou a lotar ainda mais. Então, está demorando muito para chegar, e amanhã a expectativa do traslado do corpo de Francisco, dos restos mortais, aqui para a Basílica de São Pedro, 9 horas da manhã do horário local, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã do horário do Brasil. A gente está 5 horas na frente, e os fiéis vão ter que esperar, talvez, segundo a estimativa da Santa Sé, 8 horas para se despedir do Papa. Detectores de metais, segurança e muita gente querendo dar o último adeus, Kátia. E a gente sabe que o Vaticano, né, Sônia, eu estive aí em janeiro, o Vaticano é uma região muito visitada pelo mundo inteiro, em todos os momentos, e a segurança sempre é redobrada. Imagino agora o quanto que vai ser mais do que triplicada, porque a gente passa por detectores de metais, qualquer coisa que pareça ser algo que possa machucar ou que possa trazer algum tipo de dano ao Vaticano, se é retirado das bolsas, se é guardado ali, você pega na saída, nem guarda-chuva você pode entrar. Então, se vê um cuidado que eles sempre tiveram com o Vaticano, mesmo porque a gente sabe o quanto que, infelizmente, o mundo está muito distante, né, daquilo que Papa Francisco tanto falava, pedia e aclamava para as nações. Mas que, ao mesmo tempo, ele deixou um grande legado, né, Sônia, de povos que nem católicos são, que estão fazendo aí valer a pena todo esse aprendizado, que estão colocando em prática tudo que o Papa Francisco falou ao longo desses 10 anos, né? É verdade, Kátia, você tem razão, isso tudo. Eu vi várias homenagens, e teve uma que me chamou a atenção, que foi de um cartunista, Chenu, um cartunista francês, que ele desenha o Papa Francisco chegando no céu e encontrando Jesus. E o Papa está dizendo assim, com uma cara humilde: eu tentei fazer o meu melhor. Aí Jesus vira para ele e fala assim: eu também tentei. Então, assim, bem assim, em um bem cartoon, isso, né? traduziu exatamente o sentimento, assim, de todo mundo. Quer dizer, um Papa, parece uma redundância, um Papa verdadeiramente cristão, assim, ele abraçava o próximo, ele gostava do próximo, a gente chamava ele, brincadeira, assim, de bastidores, do Papa da galera, porque ele gostava de abraçar, beijar, tratava bem os jornalistas, ele almoçava com os pobres, Kátia. Ele fazia refeições com moradores de rua. Então, assim, foi um Papa muito diferente, que vai marcar. É que, assim, ele assumiu mais velho. Assim, eu acho que, assim, da nossa geração, a gente pode dizer que a gente teve 2 papas muito populares. O João Paulo II, o Papa viajante, né? Mas era um outro contexto geopolítico. Mas ele ficou 27 anos, né? Porque ele assumiu o pontificado, né? Muito novo.
muito mais novo do que Francisco. Francisco ficou 13 porque ele já assumiu com uma certa idade. Ele se foi com 88 anos e com todos os problemas de saúde que ele tinha. Então a gente pode dizer que o Papa descansou. Ele que ficou 5 semanas, né, no hospital Gemelli. E me parece uma coisa, os médicos mandaram ele ficar 2 meses de convalescência na Casa Santa Marta, mas não fazia parte do espírito do Francisco. Ele fala assim, olha, quer saber? Já que eu tô nessa, vamos ver se o remédio adianta, se o medicamento, se o tratamento está fazendo efeito, mas eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz. E o fez, até o último dia, isso que foi o mais incrível. O mais incrível, né, que ele batalhou pelo jubileu nesse ano de 2025, de 25 e 25 anos, ou em ocasiões especiais. E pelo menos o que a gente ouvia lá em Roma de algumas pessoas é que ele tinha discutido que tinha que ser mesmo esse ano. Mas não era por ele, porque ele falou que é um ano que a gente está tendo umas guerras intensas, guerras espalhadas pelo mundo, que era esse o momento. Então, era uma população gigante, porque eu passei pelas 4 portas santas de cada igreja e uma multidão ia para todas as portas santas. Eu já fui numa época para Roma, que era uma época de menos pessoas, e mesmo assim era muita gente. Então, cada pessoa dali saía com um motivo a mais para voltar para o seu país, modificado, renovado, assumindo tudo aquilo que a gente podia ter feito melhor, vendo que a gente vai fazer de diferente daqui para frente, mas com fé e com paixão acima de tudo. E era isso que a gente via em pessoas que você fala, mas nem cristãos são, e não precisa ser cristão, precisa ter fé acima de tudo, né, Sônia? É por isso que o Papa, ele era admirado por outras religiões. Você não precisa ser necessariamente católico para admirar Jorge Mário Bergoglio. Foi um grande homem, e isso assim vai ficar na história, independentemente dele ter sido Papa, de não ter sido, ele foi e fez aquilo o que ele tinha que fazer, o que ele acreditava que tinha que ser feito. A gente estava falando também dos legados que ele deixa, né? Ele deixou, ele vai ser conhecido agora como Papa da Misericórdia, que é o que está todo mundo falando. E ele batalhou sim, Kátia, pelo Ano Santo, 2025, o ano do Jubileu Católico, que acontece só a cada 25 anos. E o que acontece? Ele falou, não, vai acontecer, só que ficam 2 frustrações. Uma, dele não ter terminado o ano do Jubileu, que se encerra no dia 6 de janeiro do ano que vem. E a outra, que ele não canonizou alguém que ele queria muito ter canonizado, que é o Carlo Acutis, que é conhecido como padroeiro da internet. É um santo que vai ser canonizado santo, estava marcado para o dia 27 de abril, obviamente que foi adiada essa canonização, porque o Carlo Acutis, ele é o chamado Santo Milênio. Ele morreu com 15 anos em 2006 e fazia blogs difundindo a fé católica. Então, fez 2 milagres, né, que para você ser determinado santo para o Papa, você vai ser santo, você precisa provar 2 milagres, passa por todo um processo aqui da Igreja Católica, e um deles envolve uma criança brasileira. Então, e o Brasil, que o Francisco tanto amava, né, Kátia? Olha, argentino que mais amava o Brasil era o Papa Francisco. É verdade. Tem até aquela piada que ele mesmo falou, né, Regina? Você lembra muito bem que a gente rodou várias vezes, inclusive no Band News TV. Fala, Papa, reze por nós. E ele fala assim, vocês tomam cachaça, vocês têm que aprender a rezar por vocês mesmos. Então, assim, esse era o Francisco. E ele gostava muito do Brasil. Olha, humor, né? sempre bem humorado, isso é importante. Um beijo pra você, viu, Soninha? Saudade do nosso café que não sai nunca. Beijo. Saudade. Nosso café que não sai nunca. Mas mesmo com um oceano de distância, a gente vai conseguir ainda. Eu volto aí pra Roma e a gente se encontra. Ou em Paris, onde você estiver. Deixa comigo. Então volta. Beijo, viu? Fica bem. Beijo, gente. Beijo, querido.